Que bom que você chegou até aqui. Eu não sei exatamente o que você está carregando hoje. Não sei se você acordou com aquele peso no peito que já está tão habitual que você nem consegue mais nomear o que é. Não sei se você está no limite, se está cansado de esperar, se já tentou tantas vezes que a fé começou a parecer ingenuidade. Mas eu sei de uma coisa: você não chegou até aqui por acaso. Essa palavra foi preparada para você, para esse momento, para essa dor específica que você está sentindo, para essa pergunta que você tem feito em silêncio, para esse sonho que continua vivo dentro de você mesmo que tudo à sua volta pareça dizer que ele já morreu. Você está no lugar certo. E Deus tem uma palavra para você hoje. Antes de continuar, eu quero te pedir uma coisa do fundo do coração. Se essa palavra já tocou em algo dentro de você, se você já sente que ela foi preparada para o seu momento, toma um segundo e deixa o seu like aqui e se inscreve no canal. Isso não é um gesto pequeno. Cada like, cada inscrição, é uma semente que você lança no reino de Deus, porque é assim que essa palavra chega até outras pessoas que estão exatamente onde você já esteve, ou onde você está agora. Pessoas que estão esperando, chorando, duvidando, pedindo. E quando você semeia no reino, a palavra não volta vazia. O que você semeia em terreno de Deus, você colhe multiplicado. Então semeia agora e abre o seu coração para receber o que Deus tem para você hoje. Agora que eu quero te pedir para fazer uma coisa. Para tudo por um segundo. Respira fundo. Deixa os seus ombros afundarem um pouco. Solta o que você estava segurando. Você não precisa estar forte aqui. Você não precisa ter as respostas. Você só precisa estar presente, aberto, disposto a receber. Porque Deus não precisa da sua perfeição para se mover na sua vida. Ele só precisa do seu coração. E o seu coração está aqui. Então vamos juntos. Existe uma dor muito específica que eu quero falar sobre hoje. É uma dor silenciosa, que não aparece nos relatórios médicos, que não tem nome no dicionário comum, mas que todo mundo que já esperou por alguma coisa conhece muito bem. É a dor do atraso. É a sensação de que todos ao seu redor estão avançando enquanto você parece estar parado. É olhar para a sua vida e ver a distância entre o que você sonhou e o que você tem. É sentir que você fez tudo certo, que você orou, que você jejuou, que você obedeceu, e mesmo assim a resposta não veio. E aí começa aquela pergunta que dói mais do que qualquer outra. Será que eu errei em alguma coisa? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que aquela promessa era para mim mesmo? Ou eu me enganei? Você já se fez essa pergunta? Você já ficou acordado de madrugada com essa dúvida corroendo por dentro? Você já sentiu vergonha de falar sobre o que você está esperando porque já faz tanto tempo que as pessoas começaram a olhar para você com aquela mistura de pena e ceticismo? Você já chegou perto de desistir, não de Deus, mas da expectativa? Daquele sonho específico, daquela cura específica, daquela virada que parece que nunca vem? Eu preciso que você entenda uma coisa hoje, e preciso que você entenda com o coração, não só com a cabeça. O atraso que você está vivendo não é evidência do abandono de Deus. O atraso não significa que Deus não te ouviu. O atraso não significa que a promessa era mentira. O atraso tem um nome, tem uma natureza e tem um inimigo específico por trás dele. E a Bíblia fala sobre isso de um jeito que vai mudar a forma como você olha para a sua situação hoje. Vamos ao livro de Daniel, capítulo 10. É um texto que a maioria das pessoas passa por cima porque está no meio de visões e profecias que parecem distantes da realidade. Mas dentro desse texto há uma cena que é um dos momentos mais reveladores de toda a Escritura, sobre o que acontece no mundo invisível enquanto você espera no mundo visível. Daniel estava em oração e jejum há 21 dias. 21 dias de clamor. 21 dias sem resposta aparente. 21 dias em que o silêncio do céu poderia ter parecido indiferença divina. E aí um anjo aparece para ele e diz uma coisa que precisa entrar fundo em você agora. O anjo diz:
Desde o primeiro dia que você se entregou a compreender e a se humilhar diante de Deus, as tuas palavras foram ouvidas, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Para. Eu preciso que você sinta o peso do que isso significa. Desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia que Daniel orou, a resposta foi enviada. Mas havia uma resistência no mundo espiritual que atrasou a chegada. O céu não estava em silêncio. O céu estava em movimento. Mas havia uma batalha invisível acontecendo entre o envio da resposta e a chegada dela até Daniel. E durante 21 dias, Daniel não sabia de nada disso. Ele só sentia o silêncio. Ele só via a ausência. Ele só experimentava o que parecia ser um não de Deus. Você está vivendo o seu dia 21? Ou o seu dia 210? Ou o seu dia 2001? Porque eu preciso que você saiba que o fato de a resposta não ter chegado ainda não significa que ela não foi enviada. Existe uma dimensão espiritual que você não vê, onde batalhas são travadas, onde forças se opõem, onde o atraso tem um nome e tem uma estratégia. E o inimigo sabe que se ele conseguir te fazer desistir antes da resposta chegar, ele ganhou sem nem precisar derrubar a promessa. Ele só precisa te convencer de que ela não está vindo. Essa é a estratégia do atraso espiritual. Não é destruir a sua fé de uma vez. É desgastá-la aos poucos. É fazer você questionar a validade da promessa. É fazer o tempo parecer evidência contra Deus. É usar a demora para criar uma narrativa de abandono na sua mente. Uma narrativa que vai te fazer largar o que você está segurando, justamente quando você está mais perto do que imagina da virada. Pense em José. Filho de Jacó, amado pelo pai, recebeu um sonho de Deus ainda jovem. No sonho, as estrelas e o sol e a lua se inclinavam diante dele. Era uma promessa clara, uma visão do destino que Deus tinha preparado. E o que aconteceu depois? Ele foi vendido pelos próprios irmãos, foi escravizado no Egito, foi falsamente acusado por Potifar, foi jogado na prisão e ficou na prisão por anos, esquecido até pelo mordomo que ele ajudou e que tinha prometido se lembrar dele. Cada capítulo da vida de José, antes da realização do sonho, parecia uma prova de que o sonho era mentira. Cada descida parecia a morte definitiva da promessa. Mas a Bíblia registra uma frase em Gênesis 39 que aparece não uma, mas várias vezes ao longo do sofrimento de José. A frase é: "Mas o Senhor estava com José." Na escravidão, o Senhor estava com José. Na prisão, o Senhor estava com José. No esquecimento, o Senhor estava com José. Deus não estava ausente do atraso. Deus estava dentro do atraso, trabalhando em José, formando em José o caráter que seria necessário para administrar a nação que ele receberia. Porque Deus sabia que um José imaduro não poderia carregar um destino de magnitude. E o atraso não era punição, era preparação. Eu preciso que você entenda isso agora, com tudo que você tem. O que Deus está fazendo em você durante o tempo de espera é tão importante quanto o que Ele está preparando para você do outro lado da espera. E muitas vezes a razão do atraso não é porque Deus não quer te dar a promessa. É porque a promessa é grande demais para a versão atual de você carregar. E Ele está te formando, te refinando, te aprofundando, te enraizando, para que quando a virada vier, você não quebre sob o peso da bênção. Mas há também o outro lado dessa verdade, e eu preciso ser honesto com você sobre ele. Existem atrasos que não são de Deus. Existem atrasos que são espirituais, no sentido de que foram produzidos por forças que se opõem ao avanço do povo de Deus. A Bíblia fala em Efésios 6, versículo 12, que não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Principados são esferas de autoridade demoníaca. Potestades são poderes que operam em camadas do mundo espiritual. E eles trabalham de formas muito concretas na vida prática das pessoas. Trabalham através de padrões que se repetem.
Trabalham através de portas geracionais que nunca foram fechadas. Trabalham através de acordos inconscientes com mentiras que a pessoa foi acreditando ao longo da vida. Você já percebeu que há padrões na sua vida que se repetem independente das suas decisões? Que toda vez que algo está prestes a avançar, alguma coisa aparece e desfaz? Que há uma espécie de teto invisível que você nunca consegue ultrapassar em determinadas áreas? Que a mesma situação com nomes diferentes continua aparecendo em diferentes estações da sua vida? Isso pode ser um sinal de que há um atraso espiritual ativo, uma opressão que precisa ser quebrada, não na força da carne, não com mais esforço humano, mas na autoridade do nome de Jesus e na palavra declarada com fé. E eu quero te dizer como se quebra isso. Não é com mais ansiedade, não é com mais desespero, não é com a energia de quem está travando uma batalha na força própria. O apóstolo Paulo, em Efésios 6, logo depois de falar sobre os principados e potestades, diz: Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Tomai. Não fabricai. Não conquistai. Tomai. A armadura já foi feita. A vitória já foi conquistada. A autoridade já foi dada. Jesus disse em Lucas 10, versículo 19: Eis que vos dou o poder de pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. O poder já está em você. Mas poder sem declaração é como uma arma que você tem, mas não usa. E é por isso que a Bíblia fala em declarar, proclamar, confessar. Não porque Deus precisa ser convencido, mas porque o seu espírito precisa ser ativado e o ambiente espiritual ao seu redor precisa ser confrontado com a verdade de quem você é em Cristo. Romanos 4, versículo 17, fala de Abraão, aquele que crê naquele que dá vida aos mortos e chama as coisas que não são como se fossem. Abraão tinha 100 anos, Sara tinha 90. O corpo de Abraão estava como morto para a geração. O ventre de Sara estava fechado. E Deus deu a Abraão uma promessa que contrariava toda a evidência biológica e cronológica. Você vai ser pai de uma multidão de nações. E a Bíblia diz que Abraão não fraquejou na fé, mesmo diante do que o corpo dizia, mesmo diante do que o tempo dizia, e foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, plenamente certo de que o que Deus prometeu, ele também pode cumprir. Plenamente certo. Não parcialmente certo. Não esperançosamente certo. Plenamente certo. Havia uma convicção que ia além das circunstâncias, uma âncora que estava presa não no que os olhos viam, mas no que a fé revelava. E é dessa convicção que nasce a declaração. E é da declaração que nasce a quebra do atraso. Eu preciso que você veja mais uma coisa antes de irmos para a oração. Em João 11, há a história da morte e ressurreição de Lázaro. E há um detalhe nessa história que muita gente ignora, mas que é fundamental para o que estamos falando. Quando Marta foi ao encontro de Jesus depois que Lázaro morreu, ela disse: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Sentiu a acusação? Sentiu a dor? Onde você estava? Por que você demorou? Se você tivesse chegado antes, isso não teria acontecido. E Jesus não se defendeu. Ele não explicou. Ele fez uma pergunta que é ao mesmo tempo um ensino e um convite. Ele perguntou: Onde o pusestes? E foi até lá e mandou tirar a pedra. E clamou com voz alta: Lázaro, vem para fora. E o que estava morto há 4 dias, o que já cheirava à morte, o que parecia ser o fim de qualquer esperança, saiu andando. O atraso de Jesus naquela história não foi falha. Foi estratégia. Porque um milagre feito no dia 1 não teria o mesmo peso do milagre feito no dia 4. Uma cura antes da morte não teria revelado o que a ressurreição revelou. Que Jesus tem autoridade não apenas sobre a doença, mas sobre a morte. E as pessoas que estavam ali, que tinham duvidado, que tinham questionado, glorificaram a Deus de um jeito que nunca teriam glorificado se o milagre tivesse vindo cedo demais. O seu atraso pode estar guardando um milagre que vai ter o peso de uma ressurreição. Um milagre que vai ser tão incontestável, tão inequivocamente de Deus,
que ninguém vai poder dizer que foi coincidência, que foi esforço humano, que foi sorte. Vai ser de Deus. Só pode ser de Deus. E vai glorificar o nome de Jesus de um jeito que só é possível quando a situação chegou ao nível de onde nenhum ser humano pode resolver. Então eu te pergunto: você vai desistir agora? Você vai largar o que você está segurando na véspera do seu dia 4? Você vai se afastar da pedra justamente quando Jesus está prestes a mandá-la tirar? Não. Você não vai. Porque você está aqui. Porque você ainda está ouvindo. Porque dentro de você, por baixo de todo o cansaço, de toda a dúvida, de toda a demora, ainda tem uma brasa acesa que não apagou. E hoje Deus vai soprar sobre essa brasa. Vamos orar. Coloca a sua mão sobre o peito. Fecha os seus olhos se você puder. E entre nessa oração comigo com tudo que você tem. Pai, eu venho diante de Ti agora com o coração desse Teu filho, dessa Tua filha que está aqui, e eu venho com a certeza de que Tu escutas. Não porque eu mereço ser ouvido, mas porque Tu disseste em Jeremias 33, versículo 3: Clama a mim e eu te responderei, e te anunciarei coisas grandes e ocultas que Tu não sabes. Tu disseste que nos ouves, e eu creio na Tua palavra. Senhor, eu oro agora sobre cada vida que está acompanhando, sobre cada coração que chegou até aqui carregando o peso do atraso. Eu oro sobre aquele que está esperando a cura do corpo há tanto tempo que o cansaço já virou parte da rotina. Aquele que já foi a tantos médicos, que já tomou tantos remédios, que já tentou tanto e ainda não veio a virada. Pai, Tu és o médico que nunca foi derrotado. Tu és o Senhor que cura todas as doenças, como diz o Salmo 103. E eu declaro sobre esse corpo hoje que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós. E esse Espírito vivifica os nossos corpos mortais. A cura não está atrasada porque Tu te esqueceste. Tu estás trabalhando. E eu declaro que toda resistência espiritual sobre essa saúde seja quebrada agora, em nome de Jesus. Senhor, eu oro sobre aquele que está esperando a provisão, aquele que está com as contas no vermelho, que está com o emprego ameaçado, que está com o negócio sofrendo, que está com medo de não conseguir pagar o básico. Pai, Tu disseste em Filipenses 4, versículo 19, que supres todas as necessidades segundo as Tuas riquezas em glória em Cristo Jesus. Todas. Não algumas. Todas. E eu decreto que as janelas do céu sobre as finanças desse Teu filho estão sendo abertas agora. Que toda seca espiritual sobre a prosperidade dessa vida seja quebrada. Que as dívidas comecem a cair. Que as portas que estavam fechadas comecem a se abrir. Que favores sobrenaturais, encontros estratégicos, oportunidades que só podem vir de Ti comecem a aparecer. Tu és Jeová Jiré, o Senhor que provê. E hoje eu me apoio nesse nome. Pai, eu oro sobre a família, sobre aquele filho que saiu do caminho e que os pais não param de chorar. Sobre aquele relacionamento que está estilhaçado, sobre aquele casamento que parece não ter mais jeito. Sobre a solidão de quem está esperando por um companheiro, por um amor verdadeiro. Senhor, Tu és o restaurador de famílias. Tu disseste: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Eu declaro a promessa de Atos 16, versículo 31, sobre cada família representada aqui. Que todo espírito que está destruindo o lar seja expulso. Que toda voz de acusação e divisão seja silenciada. Que o amor que parecia morto volte a florescer onde Tu plantaste. Senhor, eu oro sobre as batalhas mentais. Sobre aquele que está sofrendo com ansiedade, com depressão, com pensamentos que não dão trégua, com o medo que paralisa e com a tristeza que pesa. Pai, Tu disseste em Isaías 26, versículo 3, que guardas em perfeita paz aquele cujos pensamentos estão fixos em Ti. E eu decreto paz sobre essa mente agora. Que toda fortaleza de engano, de desespero, de rejeição, de baixa autoestima, seja derrubada. Tu não nos deste espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, como diz 2 Timóteo 1,
versículo 7. E eu reclamo essa herança agora. Senhor, eu oro sobre os sonhos adiados, sobre aquele projeto que ficou parado por tanto tempo que começou a parecer irreal, sobre o chamado que ficou suspenso, sobre a promessa que você fez ao teu coração há tantos anos e que ainda não se cumpriu. Pai, tu disseste em Abacuque 2, versículo 3, que a visão ainda é para o tempo determinado. Mas se tardar, espera por ela, porque certamente virá. Não tardará. Não tardará. A palavra diz que não vai tardar para sempre. E eu declaro que o tempo de Deus está chegando. Que o que foi adiado começa a ser adiantado. Que o que foi retido começa a ser liberado. Que o que foi travado começa a se mover. Pai, eu quebro agora, em nome de Jesus, todo atraso espiritual que opera sobre essa vida. Eu quebro todo padrão generacional de fracasso, de pobreza, de doença, de rejeição, que se repete de geração em geração. Eu quebro toda maldição falada, toda palavra negativa lançada sobre esse destino, toda profecia do inimigo sobre essa vida. Eu declaro que o sangue de Jesus cobre essa vida, que o sangue de Jesus sela esse coração, que o sangue de Jesus quebra toda a cadeia que tentou prender esse filho, essa filha. Eu oro sobre as portas que estão fechadas, que as portas que Deus abriu para essa vida nenhum homem feche, e as portas que o inimigo fechou comecem a se abrir pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro Apocalipse 3, versículo 8. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço porque desde o primeiro dia que esse teu filho, essa tua filha clamou, tu ouviste. Eu te agradeço porque tu és fiel, mesmo quando eu não entendo o teu timing, mesmo quando eu não consigo ver o que tu estás fazendo. Eu te agradeço porque tu transformas o atraso em testemunho. Eu te agradeço porque o que parece o pior momento da minha história, tu estás usando como o capítulo que vai dar glória ao teu nome, como nenhum outro capítulo poderia dar. Eu te agradeço por antecipação. Eu te agradeço pelo milagre que ainda está como a caminho. Eu te agradeço porque tu já sabes o final dessa história. E o final é vitória. E eu declaro hoje com toda a nossa autoridade que o nome de Jesus me dá. O atraso acabou. O tempo da virada chegou. O que estava travado está sendo liberado. O que estava morto está sendo ressuscitado. O que foi roubado está sendo restituído. Não na minha força, não no meu mérito, mas pela graça, pelo sangue e pelo poder do nome que está acima de todo nome. Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Deus ouviu essa oração. Ele ouviu desde o primeiro dia. E eu preciso que você carregue consigo essa verdade hoje, onde quer que você vá. O atraso não é a resposta de Deus. O atraso é o campo onde a sua fé está sendo refinada, onde o seu caráter está sendo aprofundado, onde o inimigo está tentando te convencer de que a promessa não vale. Mas a promessa vale. A promessa tem nome e tem data marcada no coração de Deus. E o mesmo Deus que não falhou com Daniel, com José, com Abraão, com Marta, com Lázaro, não vai falhar com você. O seu dia 4 está chegando. A sua virada tem endereço. O céu está em movimento por você agora. Eu quero te pedir uma coisa antes de você ir. Desce nos comentários e escreve o seu nome e de onde você fala. Me conta a que você está crendo. Pelo que você está esperando, o que Deus prometeu para a sua vida que ainda não chegou, mas que você não vai largar. E se você já viveu uma virada, se Deus já quebrou algum atraso na sua história, conta o seu testemunho. Porque o seu testemunho não é só a memória da sua vitória. Ele é a semente da fé de alguém que está no começo da espera, que está no dia 1, que precisa ouvir que Deus é fiel antes de ver a prova com os próprios olhos. O seu testemunho tem poder. Use ele. Deus te abençoe abundantemente, que as portas certas se abram sobre a sua vida, que tudo que foi adiado começa a acontecer na velocidade da graça de Deus. Com amor, até a próxima.